Eu já fui headhunter, eu já tive que fazer várias entrevistas, eu já tive que selecionar candidatos pessoalmente para trabalhar comigo. Então eu tô falando aqui sobre experiências pessoais, não sobre especulações ou achismo. Eu sei que a comunidade dos recrutadores é quase uma sociedade secreta. Eles fazem perguntas enigmáticas. Me conte mais sobre você. Quais são os seus maiores defeitos e qualidades? Quanto que é 5 mais 5? Aí você fica tão nervoso que você... 5 mais 5? Abacate. Eles muitas vezes te reprovam na entrevista sem nem explicar o motivo. Mas nesse vídeo eu vou abrir o jogo e eu vou te ensinar como receber um sim em qualquer entrevista de emprego. Então antes de começar, clica no botão de se inscrever aqui embaixo e curta esse vídeo para que você faça parte da comunidade dos primos. A gente é diferente aqui, a gente se esforça para ser diferente e eu tenho certeza que você que tá nesse vídeo, você tá aqui por um motivo. Você quer ser diferente, você vai se diferenciar e eu quero te ajudar ao longo dessa jornada. Primeira dica, seja um herói. Seja um herói, Kaique. Você é um herói? Acho que eu sou um herói. De certa forma, eu sou um herói. Toda entrevista é uma venda. Você está tentando se vender. E qual que é o primeiro passo de uma boa venda? Contar uma boa história. E é muito fácil contar uma boa história. Porque todas as histórias seguem a mesma estrutura. A jornada do herói. A jornada do herói é um conceito proposto pelo estudioso Joseph Campbell no livro dele chamado O Herói de Mil Faces, que basicamente diz que todas as histórias seguem a mesma estrutura. Desde as histórias da Bíblia até os filmes da Marvel, toda a narrativa segue a jornada do herói. Então tem 3 passos essenciais para contar a sua história com a jornada do herói. Presta atenção. Primeiro, tem o chamado para aventura. Ou seja, o que te motivou, seus primeiros passos, suas primeiras superações, seus medos, suas inseguranças. Aí depois, as provocações, os aliados e os inimigos. Tem seus principais obstáculos, suas principais vitórias, o conjunto de ações que te fez crescer. E aí depois você tem o grande clímax e a transformação. É um resumo de toda a sua jornada. É o seu valor como profissional, é os seus princípios, o que você pode agregar, como você vai resolver os problemas da empresa. E eu vou colocar na prática agora para você. Quando eu tinha 10 anos, eu adorava assistir os filmes de Wall Street. Eu era apaixonado pelo mercado financeiro. E aos 18, eu ganhei R$5.000 de presente dos meus pais. E certo de que eu ia multiplicar esse dinheiro e ficar muito, muito rico, eu investi em opções e eu perdi tudo. Eu achei que o mercado financeiro não era para mim. Eu continuei os meus estudos, eu comecei uma faculdade de relações internacionais, mas meu coração ele ainda queria tentar uma carreira no mercado financeiro. Eu comprei livros e apostilas, eu estudei muito, eu aprendi por conta própria. E quando eu senti que eu estava pronto, eu tentei mais algumas entrevistas de emprego. Mas sempre eu fui recusado, já que a minha faculdade era de relações internacionais. Parece que os entrevistadores, eles estavam mais interessados no meu curso do que no meu conhecimento e no que eu posso agregar para a empresa. Mas como ninguém me abriu as portas, eu decidi começar a investir por conta. Eu comecei a ganhar, comecei a ter resultado, comecei a ter consistência e antes ninguém me procurava. Hoje, depois de ter resultado, eu sinto que eu tenho muito mais a agregar e eu agradeço essa entrevista. Parece que os entrevistadores estão mais interessados no meu curso do que no meu conhecimento e no que eu posso agregar para a empresa. Mas sabe de uma coisa? No final das contas, eles estavam certos, eu não estava preparado. E eu precisei passar por esse momento de dificuldade, eu precisei sofrer esses nãos que eu sofri. Porque isso daqui me fez aprender tanto, estudar tanto, que eu percebi 2 coisas. Primeiro, o como eu sou um cara disciplinado e tenho força de vontade. Porque através desse não, eu investi em conhecimento e estudo. E hoje, eu aprendi tudo que eu achava que sabia, mas nunca tinha vivenciado. E a segunda coisa, eu descobri que eu sou apaixonado pelo mercado financeiro. E se eu não tivesse tomado aquele não, eu não estaria pronto para começar um trabalho aqui como eu tô hoje. Segunda dica é, controla suas emoções. Porque imagina que você precisa contratar alguém para sua empresa. Você entrevista 2 candidatos. O primeiro aparece confiante, uma boa postura, ele fala, ele comprova tudo que está escrito no currículo, ele aperta sua mão com firmeza. O outro parece que quer sair correndo da cadeira, ele fica balançando a perna, ansioso, ele gagueja, ele não consegue expor direito as competências dele, e aí você aperta de X e ele fala de Y. Qual dos 2 você contrataria? Aliás, me conta nos comentários, primo. Qual dos 2? Não adianta ficar nervoso. Isso aqui só vai te atrapalhar. Eu sei que é difícil, mas não adianta entrar na sala de entrevista antes de controlar a ansiedade e o nervosismo. E a dica que eu tenho pra te dar dentro disso é o seguinte: o entrevistador, ele precisa mais de você do que você precisa dele. Pensa que ele tem um grande problema, ele tem um negócio rolando, gigantesco, e ele tá precisando muito de alguém pra colocar pra trabalhar, onde ele já decidiu pagar essa
essa pessoa, ele já decidiu qual é a função dessa pessoa e ele tem um grande problema que ele precisa resolver. Ele precisa de você. É natural que você também precise de um emprego, mas não esqueça que não é você que está desesperado procurando alguma coisa. É ele ou ela que está ou estão desesperados procurando por um profissional que pode ser você. Então entre lá com a cabeça de que alguém está precisando de você e não de que você está precisando de alguém. Isso daqui talvez te traga mais confiança. Terceira dica, seja legal. Em 2022 eu escrevi um checklist de contratação. É claro que algumas coisas mudaram de lá para cá, mas a ideia principal ainda é a mesma. E adivinha o tópico 1? O meu checklist de contratação é basicamente esse, ó. 1. Seja gente boa. Se a gente vai passar boa parte da vida juntos, é bom que sejam momentos agradáveis. Porque pensa, quando você for trabalhar, você vai passar talvez mais tempo no dia a dia na empresa do que até em casa. Então isso é importante. Então de todo esse checklist, o item 1 é seja um cara ou uma moça legal. Quarta dica, cause uma boa primeira impressão. O que as pessoas enxergam quando elas batem o olho em você? Vai agora pra frente do seu espelho, se encare, olha pra você. O que você tá enxergando? Profissionalismo? Desleixo? Confiança? Ansiedade? A nossa linguagem corporal, as roupas, o comportamento, eles falam por nós antes de a gente abrir a boca. Então antes de qualquer entrevista, faz a barba, lave e arrume o seu cabelo, se adequa ao dress code da empresa, coloca o celular no silencioso. Se a entrevista for virtual, tira o pijama, arruma o seu ambiente, vai pra uma boa luz, sabe, pra sua cara ficar legal no vídeo. E é claro, vai com confiança, mantém sua postura. Só isso já vai te diferenciar dos demais candidatos logo de cara. Há muitos e muitos anos, quando eu tava fazendo muitas entrevistas para ser um estagiário, eu fiz entrevista num lugar, se eu não me engano, chamado Cadbury, que vendia alguns doces, não é? E eu nunca esqueço que lá, essa empresa, ela tinha um branding roxo. Tudo era roxo, era escrito em roxo, é tudo roxo. E aí eu lembro que numa dinâmica, eu olhei pro lado e tinha uma moça da minha faculdade que tava passando pelo mesmo processo. E adivinha só, ela estava de roxo, as mesmas cores da companhia. Eu olhei para aquilo e eu nunca me esqueci, porque eu não fui de roxo. Mas tenho certeza que os entrevistadores perceberam que ela estava de roxo. E isso significa que ela era uma candidata que estava se preparando para estar lá e não simplesmente caiu de paraquedas. E no dia a dia, quem você vai querer trabalhando para sua empresa? Alguém que se prepara para as grandes oportunidades que vão aparecer. Quinta dica, seja um resolvedor de problemas. Esses dias eu tava scrollando o dedo na tela e aí eu me deparei com um vídeo do Elon Musk. Perguntaram para ele o seguinte: como você contrata pessoas pro seu time? E ele disse que ele tem 5 perguntas que são sempre as mesmas. Primeiro, conte a história da sua vida. Depois, conte as decisões que você tomou no caminho. Conte por que as tomou. Conte sobre os maiores problemas que você já trabalhou. E conte sobre como você resolveu esses problemas. O ponto do Elon Musk era o seguinte: as pessoas que realmente resolveram problemas, elas sabem os pequenos detalhes. Quem finge que resolveu os problemas, sabe quem quer pegar o mérito do outro? Não vai saber os pequenos detalhes. As empresas querem contratar pessoas que resolvem problemas. Você vai ser um resolvedor de problemas. Agora pensa comigo, se você quer ser um resolvedor de problemas, você precisa saber como resolver problemas. E se você quer saber como, você precisa de conhecimento. E você não precisa de qualquer conhecimento. Você precisa do conhecimento que agregue. Logo, invista no conhecimento que agregue na sua área ou no seu nicho. Você é um chefe de cozinha, você vai fazer um curso de culinária. Você é um médico, você vai fazer uma faculdade de medicina. Você é um programador, você vai fazer um curso de ciência da computação ou cursos técnicos em programação. Agora, se você gosta de estudar sobre finanças, negócio, economia, você tem um sonho de abrir o seu próprio negócio e empreender, e você quer trabalhar no mercado financeiro, bancos, corretoras, escritórios de consultoria de investimento, você precisa investir em qual tipo de conhecimento? Em algum que vai te preparar para trabalhar no mercado financeiro ou para fazer negócios. Mas eu sei, no Brasil é difícil, né? Além de caras, as grandes faculdades elas não te preparam para a vida real. Eu vou fazer um pause aqui para te fazer um convite e aí eu já volto para as dicas muito importantes sobre você passar numa entrevista de emprego. O convite é o seguinte: foi justamente pensando nesse problema de se preparar para trabalhar no mercado financeiro que a gente reuniu os maiores nomes do empreendedorismo e do mercado financeiro brasileiro numa instituição de ensino superior, a Faculdade Hub. E se trabalhar com investimento é um sonho seu, eu tenho uma grande novidade para te contar. A gente lançou uma graduação em administração com ênfase em mercado financeiro e você não apenas vai ter aulas com professores que lecionam nas melhores faculdades de finanças e negócios do Brasil, como você também vai ter professores que dão aula em Harvard, Columbia e outras das melhores universidades dos Estados Unidos. Mas lembrando, o nosso business aqui não é vender diploma e nem o seu é entrar na faculdade. O seu negócio não é entrar na faculdade. O nosso negócio é mercado financeiro e a resolução de problemas. E resolução de problemas é sinônimo de empregabilidade. Se você quer conhecer mais sobre a Faculdade Hub e o nosso curso de graduação, clica aqui no link da descrição. E aliás, o Kaique foi pra rua e perguntou pra galera do mercado financeiro. Falou: a faculdade te ajudou a começar a trabalhar no mercado financeiro? E a maioria das pessoas falaram que não. Sabe por quê? Não é porque a faculdade não é importante, é porque não tem uma faculdade que te prepara para o mercado financeiro de forma tão raio laser como
a nossa. Por isso que a gente decidiu lançar a Faculdade Hub. Próxima dica, mude de opinião. Essa é muito boa. Quando eu era headhunter, eu gostava muito de dinâmica de grupo. E eu dava pontos extras para quem, pelo menos uma vez, mudasse de opinião. Porque aquela pessoa que nunca consegue admitir que tá errada ou que talvez a ideia não seja melhor, não é uma boa pessoa para ter na equipe. E eu já coloquei isso em prática também em entrevistas em que eu era o entrevistado e nunca falhou. Eu sempre passei para a próxima fase. É natural que você queira se destacar, é natural que você queira mostrar que você é o melhor, é natural que você enxergue como uma competição, porque de fato é, mas muitas vezes o entrevistador, ele realmente só quer saber se você consegue liderar e trabalhar em equipe. Isso envolve ouvir os outros e saber balancear as situações. Então não tenha medo de admitir que cometeu um erro. Não tenha medo de expor as fraquezas. Não tenha medo de contar que não tem alguma habilidade específica. Até porque tudo isso é humano. Mas demonstre que sabe como se desculpar e corrigir suas falhas. Demonstre autoconhecimento. Demonstre muita vontade de aprender. Mude de opinião sempre que for necessário. Pior do que não saber de nada é acreditar que se sabe de tudo. Próxima dica é o second level thinking. Segundo grau de pensamento. Alguém vai te entrevistar. Então, entreviste. Busque informações sobre a empresa antes. Antes de fazer um investimento, você vai avaliar as empresas, não é? Antes de comprar uma casa, você vai avaliar o terreno. Antes de tomar qualquer grande decisão, eu espero que você sempre pense com cuidado. Isso, obviamente, se aplica na hora de escolher uma vaga de emprego. É um baita erro você aplicar para uma vaga sem saber coisas como você seria útil para a empresa? Por que essa experiência seria interessante para você? Se a cultura da empresa combina com você? Na preparação para uma entrevista, você vai estudar a vaga pela descrição dada pela empresa. Vai estudar a cultura da empresa. Você vai estudar os princípios da empresa. Então pensa o seguinte, eu acho que nem vale a pena aplicar para a vaga de uma empresa que não tem nada a ver com você. Mas faz toda a diferença quando o entrevistador percebe o seu interesse. Especialmente quando ele é genuíno. Inclusive, uma boa dica é já começar o networking. Entre em contato com pessoas da empresa para você se apresentar e mostrar seu portfólio. Pergunta se essas pessoas gostam de trabalhar na empresa. Pergunta como você pode fazer para sair bem no processo. Mas claro, sempre com muita discrição. E acredite, as pessoas gostam dessa proatividade e elas vão querer te ajudar. Principalmente se você demonstrar interesse nelas e nas opiniões delas. Mas nunca se esqueça, não peça por favores. Não peça indicação para essas pessoas que já estão lá que você nem conhece. Em especial sem antes mostrar o seu valor. Ninguém vai querer te ajudar por nada. Ninguém vai querer te indicar para a empresa sem nem te conhecer. Ninguém vai querer indicar sem que antes você construa uma relação de confiança. Então você vai entrar no site da empresa, vai ter lá cultura, missão, valores, grandes acontecimentos. As empresas muitas vezes têm YouTube, Instagram. Entra, entende o negócio. Sabe por quê? O que vai te fazer ganhar aqui vai ser diferencial, porque todas as empresas que estão entrevistando, elas querem contratar. E quando você for para essas, você vai ter que ter um diferencial em relação aos outros candidatos. Próxima dica, seja pontual. Parece óbvio, né? Essa é muito clichê, mas vale sempre lembrar. Pontualidade é tudo. E ao contrário do que muitos pensam, pontualidade não é só chegar no horário, é honrar compromissos. Quando as pessoas chegavam atrasadas para as entrevistas comigo, a primeira coisa que eu pensava era o seguinte: essa pessoa aqui, ela não me respeita. Eu já falei várias vezes no canal sobre como o tempo é tudo. O tempo é o recurso mais escasso, né? A não ser que ele seja gerido, nada mais poderá ser gerido. O meu tempo tem muito valor. Quando você se atrasa, eu sinto que você está tomando o meu tempo. Se você sabe que você não vai conseguir chegar no horário, remarque a entrevista com antecedência. Mas tenha coragem de fazer isso. Vai ser mais educado, vai ser mais elegante. Coloque nos seus planos sempre sair com antecedência para uma entrevista. Melhor adiantado, melhor tomar um chá de cadeira do que chegar correndo. Quando eu estava na minha época de fazer entrevista, eu tinha uma camisa azul. Era uma camisa azul e eu me arrumava muito. Eu botava uma calça social, um cinto daqueles lá. Como que é um cinto, Kaique? Botava a camisa por dentro da calça. Aí eu chegava antes. E aí eu esperava muitas vezes lá embaixo, tomava um café ou ficava sentado assim, ó. Aquilo era muito importante pra mim. Tô desempregado, tô sem grana, não tenho o que fazer. Vou chegar atrasado? Ah, mano, não tem como. Se você então assistiu o vídeo até aqui, você vai pra uma entrevista, eu te desejo sucesso. Mas eu quero que depois de ser contratado, você volte aqui nos comentários do vídeo e diga: deu certo, suas dicas me ajudaram.